Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo desse ano de 2022. Hoje vamos falar de uma pessoa muito especial que viveu em nossa cidade de Araçatuba, Dona Benedita Fernandes. Ela nos deu o exemplo de caridade para com os necessitados. Era considerada a dama da caridade, né? Era conhecida na época até pelo presidente do Brasil. Foi uma mulher extraordinária que vem nos trazer esse exemplo de como ajudar as pessoas, como o serviço ao próximo pode ser feito de uma forma humilde, desinteressada, que trouxe um benefício muito grande ao seu espírito, à nossa cidade. E ela hoje no plano espiritual é considerado um espírito de luz, um espírito que venceu suas provações e superou as suas dificuldades. Vamos lá, vamos partir para a biografia hoje de Dona Benedita Fernandes. Dona Benedita Fernandes nasceu em 27 de junho de 1883, na cidade de Campos da Cunha, em São Paulo. Ela era viúva, possuía uma filha, que a gente não tem muita noção dessa história em relação a essa vida antes dela vir viver aqui em Araçatuba. Para nós, a história de Dona Benedita Fernandes começou a partir de uma doença que ela era portadora. Ela tinha a doença da obsessão. Obsessão é quando um espírito ou vários espíritos passam a perturbar uma pessoa. No caso dela, era tão impactante essa obsessão que ela perdeu o contato com a família e começou a andar pelas ruas, vindo parar aqui no noroeste do estado, na cidade de Penápolis, por volta do ano de 1920. Ela tinha uma espécie de obsessão chamada subjugação. Allan Kardec tratou no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 240, sobre a subjugação. É uma obsessão tão forte que ela subjuga, ela faz com que a vítima tenha paralisado a sua vontade e ela acaba fazendo aquilo que os espíritos querem. Você não vê, a gente vê pessoas na rua falando alto, gesticulando, se colocando até numa situação de ridículo, subjugada por esses espíritos. E a Dona Benedita Fernandes, como ela dava trabalho lá na cidade de Penápolis, acabou sendo recolhida na cadeia pública por falta de um sanatório, de um hospital que tratasse com os problemas psiquiátricos naquela época, né? Então ela morava na cadeia lá de Penápolis. A sorte que o carcereiro era espírita, então entendia sobre esses processos de obsessão. Ele e o senhor Marquese, que era uma pessoa muito boa, de uma família espírita muito boa, deram assistência à Dona Benedita Fernandes, com passe, explicando para ela, renovando o seu espírito através do espiritismo, trazendo os assuntos sobre Jesus, a necessidade de perdão, de renovação íntima. E foi assim que aconteceu com a Dona Benedita. Ela foi assimilando aqueles conhecimentos e um dia, depois de uma crise obsessiva, né, muito forte, ela escutou uma voz. Benedita, se promete consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairás curada daqui. E ela prometeu, né? E ela foi recobrar a consciência depois em Araçatuba e modificou todo o rumo da sua vida, porque a partir do momento que ela se comprometeu em melhorar-se, os espíritos bons afastaram os obsessores e ela mudou toda a sua vida e nos deixou exemplos maravilhosos. Em gratidão pelo benefício espiritual que ela teve de cura daquela obsessão, ela se reuniu com as amigas que eram lavadeiras, pessoas muito humildes, e vendo a dificuldade de crianças que eram órfãos, ficavam na rua sem cuidado algum, elas fundaram a Associação das Senhoras Cristãs. Elas passaram a atender as crianças necessitadas que não tinham
assistência, e também os obsediados, aquelas pessoas com transtornos mentais, igual a Dona Benedita era antes. A associação contava com duas casas, a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime de Oliveira, que foi um médico, né? Esse asilo era para atender os doentes mentais. Então, ela, muito humilde, né? Ela lutava junto com essas senhoras também para manter essas duas instituições. A Dona Benedita também fundou, em 1943, um albergue que recebe pessoas que não têm onde dormir, né? E duas escolas. Você vê como que esse espírito era dinâmico, era trabalhador, pensava no próximo. Dona Benedita, ela ajudava essas pessoas com transtornos mentais que chegavam, às vezes, amarradas, acorrentadas. Naquela época não tinha tanto esse tratamento psiquiátrico melhor que hoje a gente vê, né, que dá remédios. Naquela época as pessoas eram retiradas do convívio, às vezes amarrava as pessoas, elas recebiam choques, né? Mas a Dona Benedita tratava de uma forma diferente. Como ela tinha mediunidade, ela via o plano espiritual, ela pedia, quando as pessoas traziam para ela esse doente amarrado ou acorrentado, ela pedia para soltar. E diante da sua mediunidade de cura, da sua bondade, os espíritos acabavam afastando-se do doente, e o doente tinha uma melhora. A Dona Benedita, ela tinha a mediunidade de cura. Então ela conseguia, através da sua energia, modificar as energias espirituais da aura da pessoa, e ela conseguia afastar os espíritos. Ela tinha bondade verdadeira. O que ela falava não era da boca para fora, ela tinha uma autoridade moral diante da sua própria cura, da sua própria renovação, dos fluidos curadores que ela possuía, e do trabalho que ela efetivamente realizava. Ela realmente se dedicava ao próximo. Então aquilo fazia com que os obsessores ou eram tocados e eles também se arrependiam, ou eram afastados para um processo posterior de renovação, que os espíritos bons ajudavam a Dona Benedita Fernandes nesse trabalho. Tem uma história bem interessante que retrata a humildade da Dona Benedita Fernandes. Foi psicografada pelo médico Francisco Cândido Xavier, e quem ditou foi o espírito Hilário Silva. Ela foi convidada a uma reunião com mulheres que faziam também a caridade aqui na região de Araçatuba. E ela, como também realizava esse trabalho, foi a essa reunião. Mas a Dona Benedita era muito humilde. Chegando lá, era um dia de muito calor e ela estava com um casaco de frio. As mulheres, olhando aquilo, falavam: isso aí é uma mania. Ela já enlouqueceu junto com aqueles doidos que ela cuidava, né? Que eles colocavam como pessoas doidas, que eram, na verdade, obsediadas, né? Muitos deles. E diria outra: não, essa daí ela quer se aparecer, né? Ela está querendo ser diferente de nós. Aí, num dado momento, ela suava tanto com aquele casaco que uma das mulheres falou: olha, tira o casaco, você está suando muito. E ela, assim, obediente, constrangida, ela tirou. Quando ela tirou, aquelas mulheres viram que ela estava com um vestidinho simples e que todo remendado, porque ela ajudava tanto ao próximo, tudo que ela recebia de doação, ela dava aos outros. E ela mesma não tinha com que vestir. Tal a humildade e a generosidade dessa mulher. Também quando ela cuidava das crianças, que as crianças ficavam lá na casa delas para serem sustentadas, orientadas, né? Ela tinha a ajuda de um bucheiro, que era o senhor Ricieri Pugnali. Esse senhor, ele vendia bucho. Bucho são as entranhas dos
do boi, né, que eram mais baratas essa carne, né, aquelas vísceras, né, coração, língua, aquelas coisas. E ele vendia, e ele reconhecia tanta bondade da dona Benedita Fernandes, que quando acabava o dia e sobrava um pouco daquele que ele não vendia, ele dava para a dona Benedita Fernandes. E essa era a comida das crianças e delas e de todos dali, da instituição, né, da associação. Então, é assim que ela alimentava, pela caridade desse bucheiro que reconhecia o trabalho, os esforços de dona Benedita Fernandes, e era uma pessoa muito boa. A Benedita Fernandes também atuava no movimento espírita, as autoridades municipais também ajudavam, ela é conhecida na cidade, na região, como eu já disse, até o presidente do Brasil da época chegou, ouviu falar da dona Benedita Fernandes. Ela desencarnou em 9 de outubro de 1947. Teve um colapso cardíaco, um ataque cardíaco, na sede da Associação mesmo das Senhoras Cristãs, né? Trabalhou até o último momento de vida dela, né? Se dedicando ao próximo, dando um exemplo extraordinário para nós. Ela, no plano espiritual, psicografou, né, através da psicofonia, da psicografia, um livro chamado Jardim das Virtudes, que o médium Luiz Antônio Ferraz psicografou, né? E é um livro infantil muito lindo, né? Acho que a maioria de vocês já devem ter tido contato nas outras salas de evangelização desse livro, né, infantil da dona Benedita Fernandes. Também ela fundou, com o seu falecimento, o asilo Dr. Jaime, né, que ela cuidava, Jaime de Oliveira, se transformou no Sanatório Benedita Fernandes. E fizeram em homenagem, já que ela cuidava dos doentes mentais. E esse sanatório passou a ser conhecido como Hospital Benedita Fernandes, que funcionou quantos anos na nossa cidade. Hoje, ele, por devido a problemas financeiros, ele já não existe como hospital mais. Mas a Associação das Senhoras Cristãs, ela existe até hoje, e ela foi transformado, esse hospital, em CAPS, que são centros de atenção psicossocial adulto, as pessoas que têm vício, têm problemas mentais, são atendidos. E o Hospital Benedita Fernandes acabou se deslocando para esse CAPS, né, para continuar o auxílio, o trabalho que foi realizado, né, iniciado no século passado, né? Então, hoje em dia, continua com o atendimento através de um convênio com a Secretaria da Saúde, mas ainda se dá atenção àqueles que necessitam, em nome da dona Benedita Fernandes. E foi feito também aqui em Araçatuba uma homenagem muito linda à dona Benedita Fernandes, né? O Cirlei Nogueira, junto com Samuel Laluce, prepararam um documentário. Ele foi feito em homenagem à dona Emília e foi estrelado, a protagonista é Silvia Teodoro. Ela era da nossa casa espírita, veio a desencarnar logo que gravou esse filme, esse documentário, mostrando todo o trabalho da dona Benedita Fernandes, que foi dar um exemplo muito grande para nós. O importante dessa vida, como que ela pode despertar em nós a vontade de ajudar o próximo. A gente, num momento de pandemia, de dificuldade que a gente está passando, a gente não pode esquecer que tem pessoas piores do que nós. Dona Benedita, ela trocou a doença pela caridade. Quantos de nós, né, estamos enfermos, com dificuldades? Quando a gente vai ver a dificuldade do próximo, e ajudar o próximo, além de a gente angariar amizades espirituais que nos auxiliam, amizades físicas também, a gente também se doa, esquecendo de nós mesmos. Foi o que dona Benedita fez. Ela esqueceu dos seus próprios problemas
e ela fez um acordo espiritual e cumpriu até o final da sua existência e até hoje realiza a caridade no plano espiritual, que possa servir de grande exemplo para nós, que a gente possa olhar para o próximo, perguntar a si mesmo: o que eu posso fazer? Será que eu posso ajudar alguém? Seja um vizinho? Será que a gente não pode estender um pouquinho dos benefícios que a gente tem na nossa casa para aqueles que mais necessitados, que necessitam mais do que nós, né? Temos tanto, recebemos tanto. Então, acho que fica o convite para quando a gente puder realmente, efetivamente se reunir novamente, a gente poder procurar uma forma de ajudar. O nosso centro espírita tem tantas atividades e é necessário que os jovens comecem desde já a se envolver com essa caridade, sair de si dos próprios problemas e ajudar ao próximo, como a dona Benedita Fernandes fez. Um abraço a todos, fiquem em paz. Tchau!